O ano era 1941 e o estado do Rio Grande do Sul foi vítima de um dos eventos climáticos mais marcantes da história. Entre abril e maio daquele ano, chuvas incessantes castigaram a região, causando o transbordamento de diversos rios, o que levou a enchentes devastadoras em várias cidades. Na capital, Porto Alegre, a situação foi particularmente crítica. Durante 22 dias, a cidade foi castigada por chuvas torrenciais, que acumularam 791 litros de água por metro quadrado. Isso elevou o nível do Lago Guaíba vertiginosamente, atingindo 4,76 metros acima do nível normal, um recorde histórico que parecia nunca ser superado. Mas todos estavam enganados. Coincidência ou não, nesta mesma faixa sazonal, entre abril e maio, desta vez em 2024, o Rio Grande do Sul foi castigado novamente por chuvas severas e, mais uma vez, sofreu as consequências catastróficas das enchentes, que superaram a tragédia de 1941. Mas antes de entendermos as causas e as consequências dessa devastadora ação da natureza, que, por sinal, nos ensina que somos apenas um pequeno ponto comparados com o universo e reforça o quanto ele pode ser destrutivo, vamos entender um pouco melhor o que o Rio Grande do Sul representa para o Brasil. O Rio Grande do Sul é um estado da Federação Brasileira, localizado no sul do país, fazendo fronteira com o Uruguai e a Argentina. Os habitantes do Rio Grande do Sul são chamados de gaúchos, e existem várias teorias sobre essa denominação. A mais pejorativa delas vem da origem quechua. A teoria sugere que o termo deriva da palavra huachu, do idioma quechua, falado pelos povos andinos. Huachu significava órfão ou vagabundo, e teria sido utilizado pelos espanhóis para se referir aos habitantes das áreas fronteiriças do sul, considerados marginalizados ou sem raízes fixas. Eu prefiro acreditar em outra teoria que vem de origem espanhola. Esta, por sua vez, propõe que o termo derive da palavra espanhola gaucho, que significa cowboy ou vaqueiro. Essa versão se baseia na forte ligação do povo gaúcho com a atividade pecuária e na influência da cultura espanhola na região. O povo gaúcho é conhecido pela sua receptividade calorosa e simpatia, qualidades amplamente reconhecidas. Eles são conhecidos por receber bem os visitantes e oferecer um ambiente acolhedor, sempre dispostos a compartilhar um bom chimarrão e uma boa conversa. A música, as piadas e as histórias contadas em rodas de chimarrão refletem essa característica alegre e bem-humorada. Mas, sobretudo, o povo gaúcho é conhecido por sua solidariedade, forte união e disposição em ajudar os outros. Essa característica se manifesta em momentos de dificuldade, quando a comunidade se une para oferecer apoio e superar os desafios juntos, o que se provou verdadeiro, como visto durante as enchentes recentes. O Rio Grande do Sul possui uma área um pouco maior que 281 milhões de quilômetros quadrados, ocupando mais de 3% do território brasileiro e sendo o 9º maior estado em termos de extensão territorial. Sua localização estratégica no sul do país e no centro do Mercosul lhe dá acesso aos maiores mercados consumidores em um raio de 1.500 quilômetros do Distrito Federal. Sua integração é feita através de rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroporto internacional e o Porto do Rio Grande. Além disso, o estado figura como a 4ª maior economia do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O modelo centralizado de recursos que o Brasil utiliza, enviando grande parte dos impostos ao governo federal, de certa forma, é injusto com os estados que mais arrecadam, como é o caso dos gaúchos. Neste gráfico fornecido pela revista Oeste, podemos ver quanto, a cada R$ 100 enviados a Brasília, voltam para o estado. O setor de serviços responde por cerca de 60% da economia gaúcha, seguido pela indústria, com cerca de 24%, e a agropecuária, com 14,9%. O setor agropecuário foi um dos mais afetados pelas enchentes deste ano. Estima-se que 2,71 milhões de toneladas de grãos foram perdidas, o que representa 12% da produção total esperada para o ciclo entre 2023 e 2024. As culturas mais afetadas foram a soja, o arroz e o milho. Lembrando que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, respondendo por cerca de 70% da produção nacional. Este fato fez com que o governo federal, através da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, presidida por Edgar Preto, realizasse leilões para a compra de 300 mil toneladas de arroz, ignorando entidades e produtores que alegam que a medida é desnecessária e precipitada,
Mesmo com o apelo dos produtores, o governo segue com a proposta à importação. Mais uma vez, no final do mês de abril e início do mês de maio, fortes chuvas atingiram o estado do Rio Grande do Sul, dando início a uma das enchentes mais devastadoras que o estado já vivenciou. O período de precipitações intensas se estendeu por mais de um mês, entre o final de abril e o início de maio de 2024. Para ter uma ideia da magnitude do evento, em diversas cidades gaúchas, o volume de chuva registrado entre 27 de abril e 2 de maio variou entre 500 e 700 milímetros. Isso representa entre 1/3 e metade da média anual de precipitação para a região. A combinação de chuvas fortes e persistentes com a já saturada infraestrutura do estado resultou em inundações generalizadas, deslizamentos de terra e o transbordamento de rios. E lembra do Lago Guaíba, que atingira 4,76 metros em 1941? Dessa vez ele chegou a 5,20 metros acima do nível normal. Em algumas áreas, o nível da água começou a baixar logo após o pico da enchente, como em cidades da Serra Gaúcha. Já em regiões mais baixas, e com maior volume de água acumulada, como na região metropolitana de Porto Alegre, o recuo foi mais lento, podendo levar até 20 dias para que os níveis dos rios voltassem à normalidade. De acordo com os últimos boletins da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 615 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes no estado. Desse total, mais de 500 mil gaúchos estão desalojados, em casas de amigos ou parentes, e outros quase 80 mil estão em abrigos. O número de desabrigados é superior à população de 8 capitais brasileiras, como Rio Branco, Macapá e Vitória, no Espírito Santo. Além disso, até a data da gravação deste vídeo, 172 pessoas perderam a vida nesta tragédia e 42 pessoas estão desaparecidas. Veja o depoimento deste morador. Ali era a casa da Melita, um casarão, coisa mais linda, antiga, e do outro lado era o casarão do Orlando, onde é que do Orlando. O Orlando. Ficou ele, a filha. Ficou a esposa, ficou a filha dele, ficou o rapaz e ficou o Orlando no segundo andar em cima da casa. E depois não conseguiram mais sair, a casa veio abaixo e eles estão desaparecidos até hoje. Durante os primeiros dias das fortes chuvas e à medida que a situação se agravava, uma das maiores e principais redes de TV do Brasil simplesmente ignorou o que estava acontecendo com seus irmãos gaúchos e dedicou sua programação a um show de uma cantora internacional. A TV enfrentou críticas severas por ter dedicado mais tempo à cobertura do show da cantora em Copacabana do que às enchentes sem precedentes no Rio Grande do Sul. O que se seguiu durante muitos dias após o início da tragédia foi um grande embate de narrativas entre as TVs brasileiras e a população gaúcha. De um lado, o povo, através das redes sociais, apresentavam toneladas de vídeos que mostravam a solidariedade de pessoas para com os afetados pelas enchentes e, ao mesmo tempo, evidenciavam a ausência ou ineficiência do governo, que barrava caminhões com mantimentos doados, exigindo notas fiscais e burocracias que não condiziam com a realidade da situação. Até doações enviadas pelo governo do estado de Santa Catarina foram barradas pela fiscalização, como confirma o próprio governador catarinense Jorginho Melo neste vídeo. Estou aqui na companhia do Samuel, ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina e está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou as mercadorias, foi multado 2 vezes por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora. Ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. O que se seguiu foi o governo, com a ajuda da mídia muitas vezes abastecida com propagandas estatais, tentar classificar tudo que era mostrado como mentira, o que levou a um dos vexames mais bizarros da história da TV, o pronunciamento de Daniela Lima da Globo News. Acompanhe. São 3 eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie.
O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Após este vídeo da apresentadora viralizar na internet, algumas pessoas resolveram responder à querida representante da mídia brasileira. Em Porto Alegre, após ser mordido por um cachorro que ajudei a resgatar, para mostrar para aquela jornalista da Lula News, que ela disse que é o Estado que está ajudando, que está salvando as pessoas. Vocês estão vendo o Estado aqui? Esse aqui é o maior ponto de resgate da cidade de Porto Alegre. Olha para lá, tem alguns fiscais de trânsito da prefeitura, mas olha os carros, tudo carro de civil. Celso, eu passei os últimos dias conversando com muita gente. Fui para as áreas mais afetadas. E o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Há uma desconfiança generalizada em relação ao poder público. Até que ponto as pessoas poderiam ser mais bem avisadas, mais bem alertadas? Até que ponto, depois que as enchentes começaram, o poder público poderia tê-las atendido melhor? E não para por aí. Veja o que disse, dias após o início da tragédia no Rio Grande do Sul, a ministra do Planejamento e Orçamento do governo federal, Simone Tebet, sobre a ajuda financeira para os gaúchos. Não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir porque a água não baixou. A senhora ministra alega que os prefeitos não sabem o que pedir? Isso chega a ser ridículo. Em uma situação catastrófica como essa, os primeiros socorros são fundamentais. A ajuda inicial do governo federal, que mais arrecada recursos, como vimos anteriormente, seria de suma importância para a compra de água, alimentos, construção de abrigos, resgate de pessoas ilhadas e muito mais. Observando os acontecimentos, temos que dar os parabéns para a população civil, que fez a sua parte, enviando toneladas de mantimentos e mostrando que a verdadeira ajuda veio da própria população brasileira. Por outro lado, podemos observar claramente a completa ineficiência e despreparo do governo federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dito isso, vamos entender por que o estado do Rio Grande do Sul é tão vulnerável a este tipo de desastre ambiental. O Planalto Atlântico brasileiro, que por definição é uma região plana e alta, é uma extensa faixa ao longo da costa atlântica do país, que começa no Ceará e termina no Rio Grande do Sul. Junto ao Planalto Atlântico está o Planalto Meridional, e ambos terminam no estado gaúcho, onde encontramos os planaltos do norte do estado, conhecidos como Serra Gaúcha. Nesta região existe um emaranhado de rios, sendo os dois principais, o Rio Taquari e o Rio das Antas. Estes rios acompanham os planaltos e seguem seu caminho natural, procurando as regiões mais baixas no estado. Durante seu percurso, a água atravessa centenas de vales e existem dezenas de cidades nas proximidades dos rios. Um exemplo é a cidade de Mussum e a cidade de Encantado, ambas fortemente afetadas pela atual enchente. O destino final de toda essa água é o Oceano Atlântico, mas antes de chegar lá, as águas passam pelo Lago Guaíba. O Lago Guaíba banha a capital do estado, Porto Alegre, e outros 4 municípios da sua região metropolitana: Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro e Viamão. Após percorrer um longo percurso, desde a Serra Gaúcha até o Lago Guaíba, causando uma colossal destruição, a água chega quase ao seu destino final, desembocando na Lagoa dos Patos. Esta, por sua vez, mais ao sul, faz a ligação com o Oceano Atlântico através de uma pequena saída, que para este grande volume de água não tem vazão suficiente, causando todas as enchentes mencionadas anteriormente. E para encerrar este vídeo, que nos faz questionar o quão importantes são nossos governantes, ou não, gostaria de compartilhar com vocês esta última curiosidade. Milhares de carros novos e modernos foram perdidos nesta tragédia. Entretanto, este bom e velho Fusquinha já está na ativa novamente. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo. Lembrando que lemos todos os comentários e marcamos com coração para você saber que foi lido. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Esta pequena ação nos ajuda muito. Obrigado pela visita e até a próxima.